O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a intimação do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo após denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre suposta coação em processo judicial. Oficiais de justiça foram orientados a entregar a notificação em endereços de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ambos, no entanto, estão nos Estados Unidos e afirmaram que só vão se manifestar depois da comunicação formal entre os dois países. A partir da intimação, o prazo para apresentar a defesa é de 15 dias. Nesses casos, a Justiça brasileira costuma acionar o Tratado de Assistência Jurídica em Matéria Penal, que permite pedir colaboração internacional. O mecanismo, no entanto, é mais demorado e, segundo o Supremo, só deve ser acionado quando não houver outras formas mais rápidas de cumprir a determinação. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, a gente só espera que o ministro Alexandre de Moraes não inove mais uma vez e resolva intimar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro pela rede social, como já o fez em outra oportunidade com o empresário Elon Musk. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cauti. Boa noite, Silvio, Ana, a todos que nos acompanham. Tomara não venha essa inovação, até porque o procedimento, neste caso, é muito conhecido. Não vale o Supremo dizer, se não houver outras. Bom, não tem outra. Qual é outra? Nós estamos falando de uma notificação judicial. Ele precisa ser notificado. Há tratado entre os países que permite, obviamente, que esse trabalho seja feito pela justiça de lá, depois de comunicada pela justiça daqui. Ou seja, o tratado já permite isso. Então tem que seguir o tratado. A partir daí, conta o prazo. Mas vamos ao mérito da questão. De novo, por essa incitação, porque estaria provocando os Estados Unidos a tomarem medidas contra o Brasil. É a razão, inclusive, do pedido da PGR, que depois veio a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Pela razão em si, isso já deveria ser distribuído, convenhamos, para um outro ministro. Não dá mais para ficar tudo no cercadinho da vara criminal do ministro Alexandre de Moraes. Não cabe mais. Até porque já sugere, obviamente, ali uma série de problemas que poderiam ser evitados se você tivesse um outro juiz completamente independente. Mas não, permanece toda a estrutura persecutória. O deputado diz, o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro diz, ou mesmo o jornalista dizem, ou ambos dizem, convenhamos, a decisão, qualquer que tenha sido, passa pelo crivo do governo americano. E é uma decisão do Estado americano, que o Estado brasileiro deveria responder, coisa que não tem feito. Aliás, a gente vai falar disso ao longo do programa hoje. O adulto na sala, o presidente americano, finalmente chamou o brasileiro para conversar. E agora já há uma comunicação que o presidente Lula estaria muito ocupado na semana que vem para fazer uma conversa e atender a um chamado do presidente americano, em que pese o fato de o Brasil estar sofrendo com as sanções, e as razões das sanções, todas as razões nós conhecemos. O Brasil avançou sobre a sua Constituição. O Brasil hoje tem problemas sérios em relação a direitos humanos e respeito ao devido processo legal. Mas, enfim, o Supremo vive no mundo dele e continua sendo o mundo dele. Se, como disse você, Paula, tomara só pelo menos não inove mais uma vez no procedimento. Que pelo menos o procedimento seja de acordo com o que prevê a norma legal. Não estou confiante que isso vai acontecer. Isso já deu mostras de que tudo pode numa situação como essa. E tudo pode não é justiça, tudo pode é qualquer coisa menos democracia. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Piotto tocou no ponto, né? Devido processo legal precisa ser cumprido. E nesse caso, Moraes deu 15 dias para a manifestação tanto do jornalista Paulo Figueiredo quanto do deputado Eduardo Bolsonaro, mas é preciso que eles sejam intimados formalmente nos termos legais para que eles possam exercer, então, as suas defesas em relação a essa denúncia, né, que foi apresentada pelo PGR Paulo Gonet. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos Cauti, Silvio, Piotto. Boa noite à nossa audiência. Paula, nós não temos mais, né, o devido processo legal no Brasil. Isso já é sabido de todos nós. Não sei se vocês vão lembrar de quando Moraes decidiu intimar num processo aberto também ilegalmente, também de ofício, pela caneta dele,
ele resolveu intimar o Elon Musk no X. Vocês lembram disso? Portanto, o que eu acho que vai acontecer é que esse processo, para que essa intimação chegue até os Estados Unidos, que cumpra o seu caminho legal, como o Piotr estava dizendo, que respeite os acordos internacionais. Acho que isso não vai acontecer e nós vamos estar diante de mais um rompante de Moraes, que daqui a pouco ele vai decretar a prisão do Eduardo, ele vai decretar a prisão do Paulo, porque é assim que ele opera. O Alexandre de Moraes, ele dá de ombros para a Constituição, para os direitos constitucionais, o direito à ampla defesa, ele dá de ombros para os direitos humanos, tanto que ele é hoje oficialmente, através, pela ótica dos americanos, dos Estados Unidos da América, um violador de direitos humanos. Vamos acompanhar mais esse capítulo das inconstitucionalidades de Alexandre de Moraes, mas eu acho muito, muito difícil que ele vá respeitar os acordos e o caminho legal para a intimação de pessoas que moram fora do Brasil.